Irmãos, a paz do Senhor, vamos dar início aí à nossa segunda parte da nossa reunião, do nosso culto. E eu vou ler o texto da Palavra de Deus. Queria convidar todos a abrirem a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos da instituição da Páscoa judaica. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro ano o mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. E depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. E não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E o comereis às pressas, até esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir. E quando eu ferir a terra do Egito, e este dia será um memorial, vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Que Deus abençoe essa palavra no coração dos irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos por tudo que temos recebido de Ti. Agradecemos por nossas vidas, nossos lares, nossas casas. Agradecemos pelo alimento. Agradecemos-te, Senhor, por esse dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Obrigado porque estamos reunidos, ainda que virtualmente, pela internet. Mas estamos reunidos, Senhor, porque estamos no mesmo propósito. Estamos no mesmo desejo, estamos aqui na mesma comunhão uns com os outros. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo una os nossos corações agora, o nosso espírito, em um só espírito com o Senhor. Assim como a Tua palavra diz, um só corpo,
um só Espírito, um só batismo. Pai, nós te pedimos que a tua palavra que foi lida nessa hora possa falar profundamente aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos nesse momento de quarentena, coronavírus, aí nessa luta, nessa dificuldade. E nós já ouvimos falar muitas vezes, eu acredito que os irmãos também, da situação do povo de Israel no Egito, quando a praga, a 10ª praga, vem sobre o Egito. Qual é a 10ª praga? A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Os primogênitos de todo o Egito seriam mortos naquela noite. O Senhor manda o anjo para matar esses primogênitos. E a terra de Israel, ao povo de Israel, o comando de Deus é que aquelas pessoas, os israelitas que criam em Deus, verdadeiramente celebrassem essa passagem, sacrificando um cordeiro, matando um cordeiro e comendo aquele cordeiro. Essa é a ordem do Senhor. É interessante nós lembrarmos aqui, muitas pessoas falam do sacrifício do cordeiro pascal. E é importante nós lembrarmos uma coisa que o cordeiro da Páscoa não é o cordeiro do sacrifício sacerdotal. E por que não é? Porque o sacrifício sacerdotal tinha que ser realizado por um sacerdote em Israel. Esse sacerdote deveria ser da família de Arão e da tribo de Levi, que Arão era da tribo de Levi, assim como Moisés, e tinha que ser da família de Arão o sacerdote para realizar o sacrifício do cordeiro. E naquele momento não existia ainda a instituição do sacerdócio. Então, não existia ali um sacrifício formal. Não era um sacrifício formal. Era um momento simbólico. Né? Isso é muito interessante a gente entender isso. Porque o sacrifício formal, que era realizado pelo sacerdote, ele tinha toda aquela formalidade, né, da lei. Mas nesse momento não há uma formalidade, né, excessiva. O que é falado? Que cada família deveria matar o seu cordeiro. Quando era uma família pequena, poderia chamar outra família, e 2 famílias na mesma casa poderiam então celebrar aquele momento. Deveria ser morto aquele cordeiro e o seu sangue passado nos umbrais das portas e das janelas daquelas casas. E assim, quando o anjo do Senhor passasse, não atingiria quem tivesse com sangue nas portas. Então, assim, eles fizeram. E outros detalhes também, como comer a carne toda, não poderia sobrar nada. O que sobrasse teria que ser queimado, né? Simbolizando ali a integralidade desse sacrifício simbólico, a totalidade desse sacrifício. Então, assim os judeus fazem, né? Os israelitas, melhor dizendo, fazem, celebram aquele momento, passam o sangue nas portas e nós já sabemos o resultado. Quando o anjo da morte passa naquela noite para levar os primogênitos do Egito, só quem tinha o sangue do cordeiro na porta que era livre da praga da morte dos primogênitos. Então vejam bem, era uma praga que estava
acontecendo. Lembram que tinha havido 9 outras pragas. 9 outras pragas. Mas aquela era a 10ª, era a última. Aquela praga era a praga da libertação. Com a 10ª praga, com a morte dos primogênitos, aconteceria a libertação do povo de Israel. Então, há algumas coisas aqui simbólicas, né, muito interessantes, que representam aquilo que nós cremos hoje, né, como a proteção de Deus com o seu povo. Deus protege o seu povo, Deus protege aqueles que creem nele. Nenhuma das 9 pragas tinha atingido Israel, só tinha atingido os egípcios, mas não tinha atingido os israelitas. E naquele momento iria acontecer a 10ª. E para que não atingisse os israelitas, teria que ser feito a colocação do sangue do cordeiro nas portas. Imagina, irmãos, aquele momento, né? Vários cordeiros morrendo ao mesmo tempo, que simbolizava ali a fé em Deus, simbolizava ali a libertação do povo, simbolizava aquele cordeiro a proteção de Deus. E então aquela festa passa a ser, depois daquela primeira vez, celebrada sempre em Israel. Todos os anos acontece isso. Havia uma praga fora das casas. E a proteção ela está dentro das casas. Algumas pessoas, alguns pastores, inclusive, têm comparado essa praga com a praga que nós estamos vivendo agora, de coronavírus, de ficar dentro de casa. Eu acho que é uma comparação um pouco forçada, porque não é a mesma circunstância, não é a mesma coisa. Eles precisavam ficar dentro de casa durante uma noite. E nós temos que ficar dentro de casa, né, muitos dias e muitas noites. Mas o que traz maior simbolismo aqui não é ficar dentro de casa, mas compreender que o que protegia o povo de ser atingido por aquela praga era o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro. Da mesma forma, hoje, nós estamos sendo convocados a ter o sangue do cordeiro sobre nós. Se você quer ser protegido espiritualmente, tenha sempre o sangue do cordeiro na tua vida. Talvez isso não vai te proteger da morte física, porque a morte física é natural. Todos os crentes vão morrer, se morrerem, se chegar a sua hora antes da vinda de Jesus. A única forma de não morrermos é se Jesus voltar. Aí seremos arrebatados. Mas se ele não voltar, né, tão breve, nós passaremos pela morte, todos nós. Algumas pessoas estão apavoradas, talvez porque estão vendo muito a Globo, né, estão vendo muita televisão, muita notícia, e ficam apavorados, porque a gente só vê coisas terríveis acontecendo. Muitas mortes, milhares de mortes pelo mundo, países que estão completamente isolados pela quantidade de mortes que está acontecendo. Irmãos, naquela noite no Egito, aconteceu uma grande mortandade. Milhares de pessoas morreram. Veja bem, às vezes a gente pensa que a morte dos primogênitos foi a morte de crianças. E não é bem assim. Veja que a morte seria de todos os primogênitos, inclusive adultos e idosos que eram primogênitos. Todo filho homem primogênito
morreria naquela noite se não tivesse o sangue do Cordeiro nas portas. Amados irmãos, a nossa vida só está protegida se o sangue do Cordeiro estiver sobre nós. Se o sangue do Cordeiro estiver em nossa casa, em nossa vida. É importante que nós tenhamos essa consciência. Temos a vida espiritual e a nossa vida espiritual está nas mãos do Senhor. A nossa vida física também está nas mãos do Senhor. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, também está nas mãos do Senhor. E quando nós estamos falando aqui da 10ª praga do Egito, estamos falando que aquelas vidas, todas aquelas vidas estavam nas mãos do Senhor. Com certeza muitos egípcios ficaram sabendo disso, do que estava acontecendo. Não tinha como os israelitas matarem tanto cordeiro e ninguém saber. Eles sabiam, mas eles não criam verdadeiramente. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas sabem que Deus é Deus, que Deus é soberano, que Jesus é o único que pode salvar vidas. Sabem que todo o poder está nas mãos do Senhor, mas essas pessoas não creem verdadeiramente. Nós precisamos entender isso. Não é o fato de ter uma religião, é o fato de crer e confessar ao Cordeiro Santo de Deus. Quando estava batizando pessoas no Jordão, e Jesus chega para ser batizado por João Batista, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Hoje é Páscoa. É a Páscoa chamada Páscoa cristã. Os irmãos sabem, eu já falei na igreja, que a Páscoa cristã não é exatamente aquilo que não se comemora exatamente no dia, né? Às vezes tem ano que há coincidência de data, mas esse ano não é uma coincidência de data, né? Esse ano nós não estamos coincidindo a data, então não há essa coincidência. A data cristã tem um calendário diferente, é um calendário místico, né? que veio do sincretismo das Saturnálias, né? Então essas comemorações são diferentes da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Mas nós comemoramos assim mesmo, celebramos assim mesmo, porque Jesus morreu no primeiro dia depois dessa semana, aliás, morreu no 6º dia na primeira semana e ressuscitou no primeiro dia da semana seguinte, no domingo. É por isso que todos os domingos nos reunimos para celebrar o Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão. Deus esteja abençoando a sua casa. Esse momento tão especial, que é o momento que celebramos a ceia do Senhor. Celebramos a ressurreição do Senhor. É o momento em que celebramos o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. Que esse momento simbólico que vivemos, né? O momento em que as famílias estão sendo enclausuradas, né? Desculpa a palavra aí, um pouco pesada, mas nós estamos sendo enclausurados em nossas próprias casas, impedidos de trabalhar, muitos de nós, impedidos, né, de fazer tantas outras coisas, de fazer lazer, né, de ir a restaurantes, de ir a shoppings, em tantos outros lugares. Mas é um momento que precisamos refletir, né, na nossa fé, refletir na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Algumas pessoas estão comparando esse momento ao fim do mundo, né? Eu já falei aqui que
Não acho que seja o fim do mundo, porque a Bíblia diz que o fim do mundo, a volta de Jesus, vai ser no momento que ninguém espera. E quando a gente começa a esperar, agora Jesus vai voltar. Então parece que não é assim a palavra de Deus. Então virá sim, Jesus virá. Mas no momento em que a gente não espera, virá como ladrão, virá com surpresa. E talvez não seja esse o momento da sua vinda. Eu digo talvez porque ninguém sabe, né, irmãos? Nós não temos como saber. O que nós sabemos é que vai acontecer, mas não sabemos a hora. Então, precisamos refletir e nos preparar para a sua vinda. Então, prepare-se para a vinda de Jesus. Prepare-se para a vinda de Jesus. Tinha um programa de rádio muito tempo atrás que o pastor dizia uma palavra interessante sempre que terminava o programa. Ele dizia: viva o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Nós não sabemos quando ele voltará. O que nós sabemos é que precisamos estar preparados, como as 5 noivas sábias, e não como as 5 noivas nécias, loucas, porque as loucas não esperaram, não se prepararam para a vinda ou atraso do noivo, mas as sábias se prepararam, estavam preparadas. Se ele viesse rápido, se ele demorasse, elas conseguiriam esperar da forma correta, com azeite em suas lâmpadas, com combustível em suas lâmpadas. Que nós estejamos preparados para a vinda de Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida, que essa palavra possa trazer realmente alento para o seu coração. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por esses elementos que estão à mesa. Coloque aí, próximo de você, os elementos, reunido com a sua família, quem estiver ao seu lado, e nós vamos agradecer por esses elementos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez exaltamos e glorificamos Teu nome. E nessa hora, Senhor, estamos reunidos, várias famílias em seus lares, mas estamos reunidos, conectados através da internet, através de um aplicativo de celular. Mas todos nós estamos no mesmo propósito, de celebrar a Páscoa, de celebrar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por cada um que está participando desse momento. Sabemos que não é muito fácil, há irmãos que não conseguiram, se conectar, de ter o seu aparelho preparado para isso. Mas que o Senhor esteja abençoando cada um deles nesse momento, onde quer que estiverem. Queremos te pedir, Pai, nesse momento, a Tua bênção sobre os elementos nas mesas. Queremos consagrar ao Senhor o pão, que aqui, ó Deus, simbolizará o corpo de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi cravado, pregado na cruz do Calvário. Pai, nós queremos consagrar a Ti nesse momento o suco de uva, que representa aqui o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, vertido, Senhor, para perdão e purificação dos nossos pecados. Abençoe na vida de cada irmão, Pai, esse momento tão especial, a ceia do Senhor. Que o Senhor esteja derramando sobre nós a Tua graça, a Tua compreensão. Nós assim oramos, Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome desse que viveu entre nós e morreu por nós, mas ressuscitou por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Amém e amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, vou pedir aos irmãos que estão nas suas casas,
que peguem agora os elementos, né, e distribuam aí entre os irmãos. Nós temos aqui, né, olha só o pão lindo aqui que a minha esposa preparou, né? Então os irmãos podem fazer a mesma coisa nas suas casas, podem partir. Eu vou partir com a mão, irmãos, mas eu já lavei a minha mão, tá? No intervalo aqui do nosso louvor, eu já lavei a minha mão. Então eu vou partir aqui entre aqueles que estão à mesa da nossa casa, para que todos estejam participando. A Dacinha também vai participar. Eu falei no início, não sei se todos ouviram, que nós vamos estar ministrando a ceia também aos pequeninos, às crianças, aqueles que não foram batizados ainda, mas que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, tá bom, irmãos? Todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador, ainda que não tenham sido batizados, nós estaremos compartilhando aí os elementos, excepcionalmente hoje, tá bom? Muito bem, irmãos. Então, quero ressaltar aqui, né, o significado desses elementos. Nós temos o pão e nós temos o suco de uva. Representa o corpo de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que na noite que foi traído, Jesus ceiou com seus discípulos. E quando ele pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: comam, porque isso é o meu corpo que foi dado por vós. Também pegou o vinho, um deles era o vinho, o nosso é o suco. E ele repartiu com seus discípulos e disse: bebam, esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Nós estamos nesse momento fazendo a mesma coisa que Jesus fez com os seus discípulos. Estamos aqui repartindo o pão e repartindo o suco de uva, celebrando a morte de Jesus. E ele nos ensinou, ele disse isso: façam isso sempre, até que eu volte. Então, até a volta de Jesus, celebraremos a ceia do Senhor. Então, assim como Jesus fez aos seus discípulos, vamos comer o pão e beber o suco de uva nesse momento. Você na sua casa, faça dessa forma então. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós elevamos nossa voz a Ti, agradecidos-te, Senhor, por esse momento tão especial que vivemos, que celebramos em nossa igreja, na Terceira Igreja Batista de Petrópolis. Uma igreja pequena, uma igreja local, mas que se reúne, Senhor, com o propósito de adorar, de exaltar o Senhor. Agradecemos-te, Senhor, porque, ainda que à distância, mas pudemos participar, Senhor, dos elementos da ceia do Senhor, do pão, do suco de uva, que consagramos a Ti, que celebramos agora como símbolo do corpo de Jesus que foi pregado na cruz, símbolo do sangue de Jesus que foi derramado por nós para purificar-nos de todo pecado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela Tua presença em nossas casas, Senhor, nesse momento tão difícil que estamos vivendo na saúde do nosso país. Ó Deus, nós queremos pedir agora, Pai, visita cada lar agora, em nome de Jesus, que participam desse momento da ceia, ainda que seja, Senhor, no vídeo posterior a esse momento,
mas o Senhor esteja abençoando e derramando a tua unção sobre essas vidas. Muito obrigado, Pai, por ter enviado teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a sua morte não foi o fim, mas foi o início da nova vida, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Amém, aleluia. O sepulcro não pôde contê-lo, a pedra não pôde contê-lo. Senhor, quando as pessoas foram procurar o nosso Jesus para colocar especiarias no seu corpo, a Bíblia diz que o anjo esperava a porta e disse: por que procuram entre os mortos aquele que vive? E, Senhor, o nosso Jesus não está morto, vive e reina para todo sempre. E nós cremos nisso, e nós confessamos isso, e nós professamos isso. Senhor, abençoe nossas vidas, abençoe a tua igreja nessa hora, a tua igreja espalhada agora por toda a terra, que vive situações semelhantes à nossa, mas também confessam o mesmo Jesus, o mesmo Salvador e o mesmo Senhor. Deus, abençoa-nos nessa hora, abençoa-nos sempre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos, vamos cantar esse mesmo hino que a irmã Joelma cantou aqui no início e vamos cantar novamente. Pedir a irmã Joelma para estar aqui. Não terminou ainda não? Dá tempo? Não dá tempo ainda. Nós temos alguns minutos ainda, então nós vamos cantar, irmãos. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos fala do pecado, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus por esse momento tão especial que celebramos. Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Vamos, nesse momento, para a bênção apostólica. Tem alguns minutinhos aqui. E levante sua mão. Depois, se o vídeo encerrar aqui, irmãos, eu vou abrir um novo vídeo, tá bom? Eu sei que alguns irmãos aí gostam de ficar aí ainda conversando alguma coisa. Então, nós vamos dar a bênção. E quando o vídeo fechar, nós vamos abrir novamente. Que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que a graça redentora de Jesus, seu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, e que as doces consolações
do Santo Espírito de Deus esteja com cada um, hoje, com essa igreja e para todo sempre, com toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra. Amém, Amém. amém, Amém. e amém. Amém, irmãos? Aí quer um pãozinho? Tudo bem aí? Deu tudo certo aí? Celebraram? Não é low carb, hein? Ó. Não é low carb, hein? Amém? Todos participaram aí. Maxwell hoje aí conosco também. Graças a Deus está aí tomando a ceia do Senhor. O Valdir também está hoje. Ah, o Valdir está aí também hoje? Ah, tá aí, tá sem vídeo aí. Isso, saiu agora. Ah, não acredito. Não, ele tá constando aqui ainda, né? Saiu. É isso Meu mesmo. Deus! Irmãos, Tem eu uma vou... coisa atrás de vocês aí que tá difícil de enxergar. Isso. Eu só não tenho câmera. Meu celular não tem câmera. Só voz. Ah, Valdonia. Gente, o celular tem câmera. Tá bom. Não, Valdoni que não tem câmera. Que falou. Irmãos, eu vou postar esse vídeo, só aqui rapidinho, eu vou postar esse vídeo no YouTube, no meu canal no YouTube. Aí eu vou passar isso também para outros irmãos, então talvez alguns irmãos vão celebrar a ceia aí em casa, porque não conseguiram aí lidar com o Zoom. Então vai estar no YouTube, tá bom? E os irmãos avisem outros irmãos aí que quiserem celebrar em casa a ceia, podem ver depois pelo YouTube e celebrar juntos também. Porque é importante que toda a igreja, né, participe desse momento. Ah lá, Adriel, acabou. Vai iniciar outra aí. Foi a cruz, foi a cruz. O pessoal gosta de ficar conversando. Muito bom, bom. Eu só fome. Ficou bom pão. Amanhã de manhã eu vou Ficou pegar. um calor aqui no início, né? Que colocou aqui, tava É, mas quente. ninguém ficou com... O que é aquilo ali que tá contando ali? Minha filmagem no YouTube.